Meus caros, vivam! Eu bem sei que ontem prometi falar-vos hoje sobre as armas nucleares, mas entretanto de manhã lancei esse desafio aos meus alunos e eles vão-me apresentar um trabalho sobre isso na sexta-feira, não é? Uma turma do 9º ano, e portanto vou esperar mais um pouco para ver os seus trabalhos e depois falarei provavelmente durante ainda este fim de semana das armas nucleares e dos testes e tudo isso. Hoje vou falar-vos de Trump. Trump, aquele tipo que era um demónio, não é? Endemonizado por toda a esquerda, a extrema-esquerda de Portugal e de outros países, que ainda os há, embora poucos mais países têm extrema-esquerda, a não ser nós, mas pronto, Espanha também tem. Portanto, ele era um demónio, ele era a pior coisa do mundo. Mas ele aqui em 2017, salvo erro, ele aqui apontou o dedo ao nariz da NATO, nesta reunião que estamos a ver e que vocês vão ver ao vivo, portanto vão ouvir a voz do próprio Trump, eu vou traduzir por cima, porque senão cortam o vídeo, e onde Trump diz qualquer coisa do género: então nós estamos-vos a proteger a vocês, à Alemanha, à França, à Inglaterra, e depois vocês vão pagar milhões e milhões, bilhões, ele até fala em bilhões, de dólares, de gás natural e de petróleo à Rússia, o país de quem eu vos estou a proteger, o país contra o qual eu vos estou a proteger. Então nós temos um inimigo comum, ou um adversário comum, e vocês, em vez de se protegerem contra ele, estão-lhes a dar milhões e milhões e milhões, vocês estão-os a colocar nas mãos dele, desse inimigo, que é a Rússia, como agora está a acontecer. Portanto, é algo de inacreditável. Pois, Trump disse isso tudo e nós vamos ouvir realmente se é verdade ou se não é. Isto foi, como digo, numa reunião da NATO, isto foi transmitido pelo jornal The Sun e agora foi publicado por um inglês ou um americano. Ora, ouçam. Sad when Germany makes a massive oil and É muito triste quando a Alemanha faz um grande acordo, um grande negócio gas deal with Russia, de petróleo e de gás com a Rússia, where you're supposed to be guarding against Russia, onde era suposto estarmos a proteger-nos contra a Rússia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars e a Alemanha sai e paga bilhões e bilhões de dólares a year to Russia. por ano à Rússia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. Portanto, estamos a proteger a Alemanha, estamos a proteger a França, estamos a proteger todos estes países. And then numerous of the countries go E depois numerosos países, alguns deles, saem e fazem um acordo out and make a pipeline deal with de oleoduto com a Rússia, Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. onde estão a pagar bilhões de dólares aos cofres da Rússia. So we're supposed to protect you against Russia. Portanto, é suposto nós estarmos a proteger-vos contra a Rússia, But they're paying billions of dollars to Russia, mas eles estão a pagar bilhões de dólares à Rússia. and I think that's very inappropriate. And the Eu acho que isso é muito inapropriado. former chancellor of Germany E o antigo chanceler da Alemanha is the head of the pipeline company that's supplying the gas. é o líder da empresa que está a fornecer o gás. Ultimately, Germany will have almost 70% of A Alemanha terá quase o seu país 70% controlado, their country controlled by Russia with natural gas. So controlado pela Rússia com gás natural. you tell me, is that Então, diz-me, isto é apropriado? appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It Quer dizer, eu tenho-me queixado disto desde que entrei para presidente. had never been allowed to have happened. Isto nunca devia ter sido permitido que acontecesse, But Germany is totally controlled by Russia mas a Alemanha está totalmente controlada pela Rússia, because they were getting from 60 to 70% of their energy porque eles estão a receber 60% a 70% da sua energia da Rússia from Russia and a new pipeline. e do novo gasoduto ou do novo oleoduto. And you tell me if that's appropriate, E vocês dizem-me que isso é apropriado, because I think it's not. porque eu acho que não é. And I think it's a very bad thing for NATO, E acho que é uma coisa muito má para a NATO, and I don't think it should have happened. e isto nunca devia ter acontecido, And I think we have to talk to Germany about it. On top e temos que falar com a Alemanha sobre isto, e para além disso, ouçam agora, of that, Germany is just paying a little bit over 1%. a Alemanha está a pagar apenas um pouco mais do que 1% para a NATO,
whereas the United States, in actual numbers, is paying 4.2%. Enquanto os Estados Unidos, em números reais, estão a pagar 4,2% de um PIB dos Estados Unidos que é muito superior ao da Alemanha. Of a much larger GDP. So I think that's inappropriate also. Portanto, eu também acho que isto é inapropriado. We're protecting Germany, Estamos a proteger a Alemanha, we're protecting France, estamos a proteger a França, we're protecting everybody, estamos a proteger todos and yet we're paying a lot of money e mesmo assim estamos a pagar muito mais dinheiro para proteger to protect. Now this has been going os países. Ora, isto já dura há décadas. on for decades. This has been brought up by other presidents, Isto foi criado por outros presidentes, but other presidents never did anything about it mas os outros presidentes nunca fizeram nada relativamente a isto, because I don't think they understood it porque eu acho que eles não perceberam ou então or they just didn't want to get involved. não se quiseram envolver. But I have to bring it up because I think it's Mas eu tenho que falar nisto porque eu acho very unfair to our country. It's very isto muito injusto para o nosso país, unfair to our taxpayer. muito injusto para o nosso contribuinte. And I think that these countries have to step it up, not over a E eu acho que estes países têm que acabar com isto não daqui a 10 anos, 10-year period. They have to step it up mas têm que o parar já. immediately. Germany is a rich country. A Alemanha é um país rico. They talk about they're going to increase it a tiny E eles falam que ainda vão aumentar um pouco até 2030. Aumentar um pouco as compras. bit by 2030. Bem, mas eles podem Well, they could increase it immediately aumentar imediatamente, tomorrow amanhã, and have no problem. I e não ter problemas nenhuns. don't think it's fair to the United States. So Isto não é justo para os Estados Unidos, we're going to have to do something portanto vamos ter que fazer alguma coisa, because we're not going to put up with it. We porque nós não vamos aguentar isto. can't put up with it, and Não podemos aguentar isto e não é it's inappropriate. apropriado. So we have to talk about Portanto, temos que falar sobre the billions and billions of dollars os bilhões e bilhões de dólares that's being paid to the que estão a ser pagos ao país country that we're supposed to be protecting you against. contra o qual é suposto nós estarmos a proteger-vos. Everybody's Sabes, toda a gente está a falar talking about it all over the world. They'll say, está a falar nisto em todo o mundo well, wait a minute, we're e eles vão dizer, espera aí um bocadinho, então mas supposed to be protecting you from Russia. é suposto nós, Estados Unidos, estarmos a proteger-vos a vós, Europa, contra a Rússia, But why are you paying billions of dollars to Russia for energy? Why? então porque é que tu, a Europa, pagas bilhões e bilhões de dólares pela energia da Rússia? Our countries in NATO, Porque é que os países da NATO, namely Germany, e designadamente a Alemanha, having a large percentage of the energy têm uma grande percentagem das suas necessidades energéticas needs paid, to Russia que são pagas à Rússia and taken care of by Russia. e é a Rússia que trata disso, da energia destes países da NATO. Now, if you look at it, Agora, se olharmos para isto, Germany is a captive of Russia. a Alemanha é um país captivo, capturado pela Rússia. Cativo da Rússia, capturado pela Rússia. Because they got Porque eles fornecem energia. A Alemanha, rid of their coal plants, they got rid of their a Alemanha livrou-se das suas centrais termoelétricas, portanto de carvão, nuclear. livraram-se do seu nuclear, das centrais nucleares. Foi Angela Merkel que fez isto. They're getting so much of the oil and gas E agora estão a receber tanto óleo e gás from Russia. Da Rússia. I think it's something that NATO has Acho que é algo que a NATO tem que olhar. to look at. I think it's very inappropriate. Acho que é muito inapropriado. You and I agree that it's inappropriate. E nós concordamos que é inapropriado. I don't know what you can do about Não sei o que é que podes fazer, ele está a falar para o oficial da NATO it now, but sobre isso agora, mas it certainly doesn't seem to make sense that certamente não parece fazer sentido. they paid billions of Eles pagaram bilhões de dólares à Rússia dollars to Russia, and now we have to defend them against Russia. e agora nós temos que os defender da Rússia. O Trump repete-se aqui algumas vezes, mas a ideia perceberam qual era, não é? Portanto, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Inglaterra, estavam naquele momento, há 3, 4 anos, a pagar bilhões à Rússia, mas, por outro lado, eles querem ser protegidos da Rússia.
Ou seja, os Estados Unidos têm que proteger a Europa da Rússia, mas a Europa está a pagar bilhões à Rússia, está-se a pôr completamente capturada nas mãos do Putin. Pois olhem, meus caros, foi exatamente isto que aconteceu. Eu vou tentar passar outra vez o vídeo, não sei se o YouTube me vai cortar, direto, com as legendas, para ver se vocês o conseguem ver e conseguem ler as legendas, embora avise já que a tradução não é grande coisa, mas dá para perceber, se ouvirem 2 vezes ficam sem dúvidas nenhumas, este é o ponto. A Europa entrega-se de mão beijada à Rússia e depois pede aos Estados Unidos, ou seja, à NATO, em que os Estados Unidos são os maiores contribuintes para a NATO, pede depois à NATO para os proteger da Rússia, a quem estão a pagar milhões. Acham isto normal? Como diz o Trump, acham isto apropriado? Eu também acho, tal como ele, que isto foi muito inapropriado. E foi tão inapropriado que agora chegamos onde chegamos.